Bom, pessoal, boa tarde. O inscrito Adailton, ele fez um comentário no vídeo da semana passada, que ele estava falando de ponto de ignição para E30, né? Que agora não é mais E30, já é E32 a partir de agosto, né? Mas essa diferença aí não vai relativamente entrar na conta de forma muito expressiva, né? E ele perguntou sobre o cálculo da área, né? Ele até comentou que eu comentei lá que o cálculo da área do Giclide 120 era 1.3, né? E ele comentou como eu cheguei naquele valor, né? Então hoje aqui vamos fazer uma aulinha de matemática aqui mais focado para a parte de área, né? Então eu vou explicar aqui, né, duas formas aqui de calcular a área, né? O que é a área, né? A área, vamos focar na área do círculo, né? Da circunferência, né? Se a gente fosse usar uma área de um quadrado, seria outra forma. Se fosse fazer uma área de um triângulo, seria outra forma. Mas no cálculo aqui do nosso carburador, a área que interessa para nós é a área da circunferência, uma vez que a figura do Venturi ela é uma circunferência. Os giclês eles são furos, né? E os furos são circunferências. Então vamos focar na circunferência. Então aqui, o que é a área? A área é todo o espaço que está dentro de uma figura plana aqui, né? Que seria esse espaço aqui, né? E uma circunferência, ela tem aqui o diâmetro, né? Que seria essa medida aqui, né? Desse ponto aqui até esse ponto aqui. E temos um raio, né? O raio que é nada mais, nada menos do que o diâmetro, né? Dividido por 2, né? O raio é o diâmetro dividido por 2. E então, para a gente calcular a área dessa circunferência aqui, o que acontece? Até eu coloquei aqui, ó, diâmetro é igual 2 vezes o raio, né? Então, para a gente calcular aqui, a gente pode usar a área, a gente pode usar o diâmetro e podemos usar o raio, né? Então, vou explicar as duas formas aí vocês escolhem qual que fica melhor para vocês. Eu uso o diâmetro há muitos anos, desde a época do colégio técnico, depois na parte da época da tecnologia, sempre usei o diâmetro para calcular área, né? E sempre gostei de usar o diâmetro, né? Então, vamos lá, aqui. Usando o diâmetro para calcular a área. A área ela pode ser escrita em S, que vem de secção, né? Que é a área, e secção é a mesma coisa. Ela pode ser também como um A, que é o A de área, né? Então, nós temos aqui, sempre usei o S também. Então, nós temos aqui S igual diâmetro ao quadrado, né? Então, diâmetro vezes diâmetro ao quadrado, vezes o π, que é uma constante. O π nada mais é do que 3,1416. Isso é uma constante do círculo, né? Então, tudo que a gente usa círculo, a gente fala assim π, dividido por 4. Então, a área usando diâmetro é diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 4. Se usássemos o raio no lugar do diâmetro, a fórmula seria abreviada, ela não teria o 4 aqui. Então, seria a secção igual a πr ao quadrado. Então, eu levaria o raio ao quadrado e multiplicaria por π, né? Então, um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo aqui. O diâmetro do Venturi do nosso PIC 30, ele é 24. Então, o diâmetro é 24. Aí nós temos aqui, para fazer o cálculo da área desse Venturi usando o diâmetro. Então, aqui nós temos o 24, que é o diâmetro, elevado ao quadrado. Então, calculadoras em mãos, 24 vezes 24, vezes 3,1416 dividido por 4. Vai dar 452,39 milímetros quadrados. Sempre é milímetros quadrados quando a gente se fala em área.
fosse volume, era cúbico. Como é área, é quadrados, né? Então, o nosso Venturi 24 do PIC 30, ele tem 452,39 milímetros quadrados de passagem. Então, passa os 459,39 milímetros quadrados, né? Se usássemos o raio do 24 no lugar, o raio do 24 nada mais é do que a metade, né? Então seria 12, né? Raio igual aqui é 12, e 24 dividido por 2, 12. A secção ficaria 12 ao quadrado vezes 3,1416, que dá exatamente a mesma coisa, né? Então, o cálculo é exatamente o mesmo usando o raio ou usando o diâmetro, né? Se fôssemos calcular a área do nosso PIC-S, que ele tem um Venturi menor, né? 2,5 milímetros menor que o PIC 30, ele tem um Venturi de 22,5. Então, se a gente calcularmos a área através do diâmetro, a gente temos aqui área igual diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 4. Sempre vai ser essa forma. 22,5 vezes 22,5, porque é ao quadrado, vezes π dividido por 4, que vai dar 397,60, 397,60, menor do que o PIC 30. Justamente por quê? Porque o diâmetro é menor, então menor que o PIC 30. Um giclê aqui de 120, né? Então, eu tenho um giclê de 120 lá no PIC 30 e quero saber qual a área dele para entrar no cálculo da mistura. Eu vou calcular a área. Então, a área de um giclê de 120, o giclê de 120, ele é dado em 120, a unidade dele esse 120 aqui, ele é centésimos, ele não é milésimos. Então aqui a gente sempre vai colocar a vírgula aqui na frente, porque a gente vai dividir ele, por 100, né? Então ele vai dar 1,20 milímetros. Então a área dele aqui, ó, 1,2 vezes 1,2, né? 1,2 ao quadrado, 1,2 vezes 1,2 vezes π dividido por 4, que dá exatamente 1,13 milímetros quadrados. É o que o rapaz perguntou, falou, como você chegou nesse 1,13? Na realidade, 1,13 seria a área do giclê de 120, né? Então, no cálculo, a gente usa a área, né? E para a gente conseguir fazer o cálculo da mistura, para a gente conseguir corrigir giclês, né? Então eu vou apagar aqui e vou colocar alguns giclês aqui para a gente calcular juntos. Então voltamos aqui na prática, né? Aonde usaríamos esta área, né? Então aqui, ó, coloquei alguns números de giclês, né? Então 1.10 seria 110, 117, 120, 122, 125, 127, 130, 132, 135 e suas respectivas áreas, né? Então aqui no 110, por exemplo, a área sempre vai ser S igual diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 4. Quando é quadrado é o diâmetro vezes o diâmetro. Então o S igual a 1.1 vezes ao quadrado vezes π dividido por 4, que vai dar a área de eu fiz aqui e não calculei, né? Então, voltando aqui, né? Tinha marcado errado aqui, né? Então, o 1.10 aqui, a área dele é 0,94 milímetros quadrados, né? O 1.17 é 1,08, 1.20 é 1.3, né? 1.22 é 1,17, 1.25 é 1,23 milímetros quadrados. O 127 é 1.27, ele coincide. O 130 é 1,33 milímetros quadrados, o 132 é 1,37 milímetros quadrados, né? E o 135 é 1,43 milímetros quadrados, né? Então, aplicando isso, né? Por que a gente calculou, aprendeu a fazer essa área para aplicar? A nossa nova E32,
ela vai precisar de 12,88 partes de ar para uma de combustível, né? Então, ele vai ser 14%, ela vai ser 14% mais fraca na sua composição ali, né? Então, a gente tem que pegar esses 14% e calibrar os giclês de passagem de combustível, né? Então, seria o giclê principal e o giclê de lenta, né? Aí, o que acontece? O que a gente tem no nosso giclê lá? Então, vamos por um carburador que ele use um 120 original, né? Um 1500 que use um 120 original. A área do 120 aqui, ó, é 1,13. Então, ó, 1,13 vezes 1,14. Por que 1,14? Porque é 14%. Então, já faz isso aqui, ela já fica a fórmula direta. Então, 1,13 vezes 1,14 igual a 1,28 milímetros quadrados. Então, a área de passagem desse giclê principal de 120, que anteriormente era 1,13, agora ela vai ter que ser 1,28. E agora, como a gente vai saber o diâmetro desse giclê? É só fazer a fórmula inversa. Então, a fórmula da área ela serve para achar o diâmetro também, né? Então, a fórmula da área, que é área igual a diâmetro ao quadrado, vezes π dividido por 4, a gente vai trocar, né, os valores na fórmula. Então, como a gente achou aqui a área que precisa ser agora, a gente vai colocar aqui, então, no lugar do S, a gente vai colocar 1,28 e a fórmula continua igual diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 4. 1,28 vezes 4, por quê? 1,28 vezes 4, que multiplicou aqui. 1,28 vezes 4 igual a o diâmetro ao quadrado vezes π. Por que aqui é como se fosse 1. Então, aqui é como se fosse 1. Não tem, só para continuar a fórmula, né? E aí vamos trocar aqui, né? Esse π aqui vai passar dividindo. Então, 1,28 vezes 4 dividido por π igual a diâmetro ao quadrado. Agora, onde for quadrado aqui, quando a gente vai fazer o inverso, que aqui tinha que dividir com o inverso do quadrado, é a raiz quadrada, né? Então, diâmetro igual a raiz quadrada de 128, de 1,28 vezes 4, dividido por π. O diâmetro aqui é igual a 1,276 milímetros, não é quadrado, porque a gente achou o diâmetro agora, né? 1,276 milímetros, né? Então, de um giclê principal de 120 para gasolina pura, a gente passou para um giclê principal de 127 para a E32. Então, aqui, ó, a gente vê para que serve a área. A área serve para a gente calcular, né? O que a gente vai ter que subir agora, né? E agora a E32 vai usar 12,88, 12,8. Então, vai ter que subir de 14% a 15%. Então, assim, por isso que a gente usa a área, né? Que eu estava comentando no vídeo passado, né? Então, esse vídeo foi mais focado em ensinar a usar a área, calcular a área e ensinar a área, né? Então, espero que tenham gostado. Desculpa a barulheira, né? Aqui tem a nossa rua, aqui tem bastante cachorros, né? E eles latem bastante. Então, às vezes, quando sobra tempo em fazer esses vídeos, não coincide deles estarem quietos, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. Dúvidas, coloquem, né? E depois a gente vai conversar mais sobre isso daqui, que agora vai começar em agosto, né? Não sei onde vai parar isso daí, né? Mas espero que tenham gostado. Dúvidas, coloquem nos comentários.